Estamos de volta com Saúde Holística, falando hoje como os seus sentimentos podem influenciar o funcionamento do seu corpo. Agora, Rose, eu queria que você mostrasse para a gente, depois da história que você conta para as pessoas, os estagiários, as pessoas da comunidade, como é que você mostra para eles o que funciona no corpo que atinge o sentimento e o que o sentimento atinge no corpo. Que ponto você pode mostrar para a gente? A gente trabalha mostrando pontinhos de Douyin. Eles recebem as cartilinhas, a gente mostra os desenhos todos. Então, eu quero mostrar, por exemplo, um pontinho que ele fica logo aqui na descidinha desse ossinho do pé, bem aqui, na junção da pele de baixo com a pele de cima, nessa região. Esse pontinho, ele é um pontinho que fortalece muito a energia do baço, do pâncreas. E ele ajuda muito na memória, na concentração. Ele tira a gente desses pensamentos assim. Então, a gente tocando esse ponto e fortalecendo aquilo que a gente ensina para eles, que é tonificar, fortalecer. Então, quando a gente trabalha dessa forma nesse pontinho, a gente ajuda aqui a fortalecer a função desse órgão e diminuir essa aflição desses pensamentos que não acabam nunca. O que influencia esse órgão especificamente? Que tipo de sentimento que eu posso ter que influencia? E o pensamento obsessivo. A gente às vezes pensa pensamento obsessivo só a pessoa que está... Não, é a gente que às vezes está com um pensamento que não sai da cabeça. Pensamentos que ficam tumultuados. Pré-ocupação, que o nome está dizendo, né? Pré-ocupação, você se ocupa antes do tempo. E na preocupação e nesses pensamentos obsessivos, você não consegue estar no momento presente. Você está sempre no depois, num certo susto com o que vem depois. Você já cria um problema em cima de outros, exatamente. Né? Então, com esse pontinho, a gente ajuda a trazer para o aqui e agora, para fortalecer a energia desse órgão, ao mesmo tempo que ele melhora a memória, que todo mundo quer, né? E dá mais clareza para o pensamento. E qual a resposta que você tem? A pessoa começa a participar desse trabalho, começa a apertar o pontinho, começa a ter consciência de que ela precisa se acalmar. Qual a resposta que você tem dessas pessoas? São diversas, é muito interessante. Por exemplo, num pontinho, porque esse a gente ensinou essa semana, exatamente quarta-feira agora. Mas, por exemplo, num pontinho que a gente ensinou, um pontinho para ajudar a acalmar no sentido da raiva, de tirar o momento da raiva, tirar aquela aflição de explosão. Foi muito incrível. A gente teve, por exemplo, uma paciente que fez um relato interessantíssimo, uma obra na casa dela e uma confusão lá com o pedreiro, uma série de situações, e ela disse: olha, eu saí de perto dele depressa, apertei o meu pontinho, quando eu voltei eu consegui conversar e ele entendeu tudo e as coisas foram resolvidas de uma maneira ótima. Isso, uma das pacientes comentando como é que ela tinha usado o ponto. Então, as pessoas utilizam o conhecimento. E são atitudes simples, né? Que podem ir modificando a vida da pessoa, melhorando a vida da pessoa. Isso demonstra a unidade mente, corpo e energia. Isso é muito importante, né? Porque esse dilema de separação de mente e de corpo é uma coisa do Ocidente. No Oriente, mente, corpo, energia é uma unidade. E nesse caso, ela está se referindo a pontos cutâneos que, quando estimulados, vão provocar uma série de reações neuroquímicas que levam a um estado de tranquilização. Ou seja, como terapia anti-estresse, ansiolítica, não é? É muito interessante e realmente melhora a função não só digestiva do baço e do pâncreas e tal, mas também o estado mental do paciente. Não é? Porque as pessoas estão vivendo hoje num mundo de muita preocupação e medo. Esse é o grande problema. Não é? O medo em excesso leva à raiva, à intolerância. Então, a gente vive num furacão de emoções e isso leva ao adoecimento. A medicina psicossomática está aí para provar essa realidade. E o Oriente tem um arsenal... O Oriente tem um arsenal... faz em relação a isso? Pois é, a medicina oriental tem um arsenal fantástico de terapias que agem nesse contexto. Né? De que forma, nós falamos no início do programa da historinha começando a mexer com a cabeça da pessoa. De que forma o meu pensamento, as palavras que eu pronuncio durante o dia, de que forma que elas influenciam no meu corpo? Elas influenciam diretamente, né? Cada palavra dita, né, ela traz junto uma energia de um sentimento. Nenhuma palavra, ela vem vazia.
ela traz um sentimento. E este sentimento, ele tem relação com o pensamento que você tem sobre aquilo. Então, se você conseguir, e é uma das coisas que a gente trabalha nessas historinhas, a gente trabalha com frases e mensagens de Lao Tse. A cada semana tem uma frasezinha que é a frase de efeito, né? Porque se você começar a ter pensamentos mais alegres da vida, mais leves, mais otimistas, né? A gente sabe, neurolinguística hoje é uma coisa tão difundida, né? Esses pensamentos, eles vão influenciar a função do seu órgão, eles vão influenciar seu sistema imunológico, eles influenciam a produção dos linfócitos no corpo, isso está confirmado. Né? Então, aí os doutores da alegria que chegam nos hospitais levando alegria e nitidamente, quando vão pesquisar a quantidade dos linfócitos T circulantes, depois de uma sessão de alegria, os linfócitos aumentam. Então, isso é bem evidenciado já tem muita coisa. A gente poderia dizer que as palavras que eu pronuncio diariamente, obsessivamente, elas podem criar uma doença no meu corpo? Claro, porque é uma flecha lançada que não tem volta, não é? A palavra é emoção, como vocês falaram aí. E realmente a palavra, às vezes a palavra verdadeira, dita em hora errada, se torna um equívoco, né? Porque leva ao sofrimento de alguém ou da própria pessoa. Então, palavra, pensamento e ação deveriam estar mais sincronizados e com uma certa coerência, porque quando você fala algo que você não sente ou que e não age consoante esse pensamento e essa palavra, você está numa situação esquizoide de vida. Você está dividido e você sofre por isso. O grande desafio do homem é não sofrer, né? E ele sofre e tem problemas devido a essa incoerência do que ele fala, do que ele age, do que ele pensa. E, de certa forma, essas terapias ajudam o homem a organizar, fazer uma auto-organização desse processo de pensar, agir e falar. E é muito difícil para essas pessoas começarem a entender que o que elas falam, o que elas sentem, pode, assim, causar uma doença, às vezes, que pode causar até um câncer, de repente, que a pessoa sabe por que eu tenho essa doença. Você sabe que não é difícil delas compreenderem? Quer dizer, eu trabalho muito com setores populares. Não é difícil, porque tudo depende da própria linguagem que você usa para poder falar dessas coisas. Quando você se comunica de coração para coração, não é nada difícil que ela consiga compreender aquilo que acontece, porque você faz com que ela conte algum caso, que ela relembra situações, né? E nesse terreno, eu acho que uma coisa que é bem importante é que a gente não trabalha só verbalizando. A gente fala, a gente mostra, a gente conta a história, porque quando uma pessoa está ouvindo uma história, ela sai daquele sentido do aprendizado fixo, ela entra no sonho, na fantasia, as histórias trazem os sonhos, as fantasias, então ela fica mais receptiva para aquilo que vem em seguida. E a gente trabalha com a yoga também. A gente, por exemplo, nesse projeto, nós juntamos não só a medicina chinesa, a japonesa, porque o Doin está associado ao Japão, mas nós associamos com a medicina indiana e com a yoga, né? Então, existe uma prática de yoga também. Então, a gente trabalha integrado, a gente conversa sobre as coisas, eles experimentam as coisas no corpo e a gente tem as práticas de yoga onde a própria respiração, o modo como começa a aprender a respirar diferente. Tudo vai influenciar no aprendizado e na cura. Em tudo nessa cura. E o modo de flexibilizar o corpo, se movimenta o corpo de uma determinada maneira. Este movimento dá movimento para a própria vida, tira dessa situação assim asfixiante dos pensamentos, de tensão, de angústia, de preocupação, para levar para mais fluidez. Eu preciso fazer mais um intervalo. O Saúde Holística volta em um minutinho. Fique com a gente.